Olá, Pavani Responde Gesponsio. E hoje, respondendo uma pergunta que me fizeram há bastante tempo num dos vídeos que eu gravei: o que é holacracia? O que é holacracia? Então vamos lá. Nós estamos fazendo estou consolidando um documento chamado Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão. E esse referencial de exemplaridade da primazia da gestão, ele tem os alicerces, são 12 conceitos que os alicerçam, tem 13 pilares e tem os 10 referenciais temáticos que se referem aí ao critério propriamente dito, né? Um dos 13 pilares é a gestão colaborativa ou holacracia. Vamos explicar então o que é a holacracia, que é um dos fundamentos do RPG que nós vamos publicar no dia 27 de fevereiro. Para mim explicar sobre holacracia, eu preciso fazer uma menção ao que Otto Scharmer propõe no livro que a gente já falou aqui, Teoria U. A gente já falou da holacracia no livro da Teoria U. O Otto Scharmer propõe uma 14ª teoria na gestão das administrações que destrói 13 outras teorias anteriores e propõe uma nova forma de operar como liderança. O fundamento proposto por Otto Scharmer, a presunção de que nós temos que mudar de dentro para fora para entender esse mundo corporativo que se assemelha e que se convida aí para nós, guarda morada numa metodologia de gestão, numa filosofia ou numa prática de gestão, talvez seja o melhor termo, que valoriza uma organização desorganizada sob o ponto de vista da hierarquia, né? A holacracia, ela vai propor um sistema de gestão onde a hierarquia se desmonta de um jeito bastante diferente. A organização orientada a processos vai fazer com que a gestão seja organizada por donos de processo, de maneira transversal. A holacracia vai pressupor que seja uma gestão vertical ou horizontal, tanto faz, ela vai propor um sistema bem diferente de tomada de decisão. Então, vamos explicar. E vai configurar o 13º pilar do RPG. E é uma das características que será cobrado na avaliação da primazia da gestão. Então, quem quiser saber mais sobre isso, tudo começou com esse livro aqui, ó. O Fantasma da Máquina, de 1967, um ano depois de eu ter nascido. O Fantasma da Máquina. Arthur Koestler escreveu um livro que é o Fantasma da Máquina. Eu tenho aqui comigo, é um livro velho, é um livro bem antigo, tá? Você não acha tão fácil esse livro aí. E esse Fantasma da Máquina, ele utiliza o termo holarquia. Holarquia é um sistema de gestão baseado em ólons. E a holarquia, ele vai dividir a organização por meio de ólons, e esses ólons, quando agrupados, formam círculos menores ou maiores. Então, ó, 1967 já se falava em holarquia, ok? E essa holarquia é uma organização sem níveis de subida, círculos que agrupam círculos, que agrupam círculos e que agrupam círculos. E a gente sempre defendeu uma gestão orientada ao cluster, né? Que defende esse termo. Esse termo holos foi criado então por Arthur Koestler no livro Fantasma da Máquina, 1967. E é a primeira vez que ele propõe uma circunstância que muda o jeitão da gente chamar. Hoje, como é que a gente faz? Hoje, desde a primeira teoria, a gente tem uma pessoa que ocupa um cargo e executa funções, ok? Uma pessoa ocupa um cargo e executa funções. E existe uma relação de autoridade entre os cargos dispostos na organização. Para representar essa organização de autoridade,
se desenhava um documento, um esquema chamado organograma, que mostra quem manda em quem. Esse era o pressuposto hierárquico que a gente conhece. A holarquia não desenha um organograma pressuposto que tem gente acima de gente. Ela propõe um sistema de organizacional que tem o ólon. O que é o ólon? É um organismo que cumpre um papel, como um ator. Então o termo cargo é substituído por ator e o termo função é substituído por papel. Então um cidadão na organização, ele pode ocupar diversos papéis e terá autoridade para executar as decisões desses papéis. Então, a partir do livro do Arthur Koestler, O Fantasma da Máquina, foi publicado, o Brian Robertson publicou esse livro aqui, ó, Holacracia, um novo sistema de gestão que propõe o fim da hierarquia. Essa palavra aqui, tem vídeos aí falando de holocracia, porque o termo em inglês é holocracy, mas em português parece que foi aportuguesada a palavra como holacracia mesmo, tá? Existe um site, Holacracia Brasil, que já fala holacracia, então não é holocracia, é holacracia o termo, tá? Então Brian J. Robertson escreveu Holacracia, que decodifica um pouco essa proposta primária do Koestler, do Fantasma da Máquina. E o livro Holacracia, você precisa ler, não vou falar aqui do livro, em breve vai ter uma sumarização desse livro no nosso site, eu estou fazendo ela já. Ela vai partir de um pressuposto que os ólons da organização são as pessoas que compõem a força de trabalho. Vamos chamar isso de ólons. Ele traduz o ólons para papel. As pessoas cumprem papel. Então, um mesmo cara pode cumprir diversos papéis na organização, que seriam as diversas funções que uma organização tem. E essas funções são executadas a partir do que ele chama de constituição holacrática. Aqui, o site deles, do Robson, ele publica a declaração da adoção da Constituição. Aqui é um exemplo de uma Constituição holacrática. O que é a Constituição? É como se os líderes da companhia fizessem uma Constituição regimental, parametrizando todos os processos decisórios. Seria um grande livro de regras de negócio. E, estando clara os parâmetros pelos quais as pessoas decidem, eu poderei distribuir o processo decisório. Na verdade, a holacracia nada mais é do que empoderar as pessoas de quaisquer níveis hierárquicos, some esse conceito, que cumprem papéis. Esses papéis têm uma constituição que ajuda a fazer com que as pessoas ganhem responsabilidade e autoridade para executar o trampo delas. Isso empodera as pessoas e faz com que os líderes não sejam mais os únicos responsáveis pelos problemas e pela condução do trabalho dos outros. Sobra à liderança apenas a inspiração dos outros para fazerem o melhor de si. O líder do século XXI, ele é menos um chefe e mais um inspirador. Por isso que a gente chama de liderança inspiracional. Nós vamos tratar isso no RPG. E o papel dele é encorajar as pessoas a se autodescobrirem. É quase como um facilitador. A palavra mais parecida com inspiracional é facilitador, ok? Então é uma sistemática. Esses ólons, que são chamados de papéis, se organizam. Então, na verdade, eu não sou cobrado. Quem é cobrado é o papel. Eu me coloco naquele papel em determinadas circunstâncias, em outras circunstâncias eu me coloco no outro papel, e cada papel tem a sua constituição, o seu pedaço da constituição, que regimenta todos os parâmetros que eu preciso saber para ter responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo e ter autoridade para fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho que arrumar uma sala para dar um treinamento, que é o próprio livro, o exemplo que o Robert dá, eu vou empoderar alguém para fazer esse trabalho. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Ele tem um documento, que é a constituição do papel dele, que vai parametrizar todos os cuidados que ele tem que ter para tomar uma decisão. E o chefe dele é esse documento. Portanto, esse documento ele é feito de maneira muito sustentada,
melhorado ao longo do tempo, ele é um documento completo e que, lendo aquele documento, deve ajudar esse cara a tomar todas as decisões, porque o documento empodera sob o ponto de vista da autoridade e sob o ponto de vista da responsabilidade que o ator tem para cumprir o papel, ou os papéis. Eu sou ator de uma organização e tenho diversos papéis. Num determinado momento eu posso estar ocupando o papel de responsável por um determinado processo. Em outro momento, outro papel de responsável por um determinado subprocesso. O fato é, eu decido a partir do regimento que estabelece as regras pelas quais eu tomo decisão. Poderíamos chamar essa Constituição de regras de negócio. Para quem entende o conceito de regra de negócio, para processos, é bem isso. Qual é o critério pelo qual eu parametrizo o meu processo decisório? Se eu começo a divulgar os critérios pelos quais eu parametrizo o meu processo decisório, eu consigo fazer funcionar a holacracia. Uma das coisas mais difíceis é você falar assim para mim, Vânia, mas tem critérios que são muito subjetivos. Então, se são subjetivos, é que são gerenciados pela vaidade. E se são gerenciados pela vaidade, a holacracia vai propor. Então, tira a vaidade e mostra o que sobra para tomar a decisão. É o que sobra que vai parametrizar a holacracia. Então, leitura obrigatória, não deixa de ler o livro Holacracia, você precisa entender, porque é um dos requisitos que as organizações implementarão no século XXI, nessa década que começa. Ok, holacracia, não esquece desse conceito. Espero que você tenha gostado desse conceito. Não esquece de assinar o meu canal do YouTube, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E aqui quem fala é Orlando Pavani Jr. As competências de comportamento, eu sempre me engano aqui, as competências de comportamento, empreendedor, protagonista e primazia da gestão num único